Gilmar Mendes pode ser responsabilizado pelo que aconteceu com o Brasil depois de 2016, rapaz? Será que pode? Olha, talvez em parte, tá? Ele mesmo aí teve que lidar com essa culpa numa entrevista recente. Eu me convenci naquele momento de que havia um desvio. Gilmar Mendes, vocês sabem, ministro do Supremo Tribunal Federal, né? E ele teve um papel muito importante lá atrás no rolo do impeachment. Deixa eu tentar resumir a história. Em dado ponto ali, a Lava Jato estava atrás do Lula e estava bem pertinho de pegar o Lula. Hoje a gente sabe que eles fizeram umas coisas muito erradas, né? Em todos os níveis, né? Moral, legalmente e até tecnicamente. Você sabia que o Deltan caiu numa fake news olavista de que o Lula roubou um crucifixo do Aleijadinho, feito pelo Aleijadinho, o artista Aleijadinho, de dentro do palácio, e o Deltan mobilizou a Polícia Federal, abriu o cofre, foi atrás disso, cara. É verdade, gastou um monte de dinheiro público para ir atrás de uma denúncia que era absolutamente falsa. O crucifixo nem era do Aleijadinho, não tinha nada a ver, uma história maluca, assim. Então a Lava Jato teve essas presepadas, né, e hoje a gente sabe disso. Enfim, estavam bem pertinho de pegar o Lula, tava rolando até essa história do crucifixo naquele momento. Aí a Dilma falou, bom, se eu der um ministério pro Lula, o Lula fica fora do alcance da Lava Jato, porque aí ele ganha o foro privilegiado lá no Supremo Tribunal Federal e tal, né? Ou a ideia pode não ter sido da Dilma, não há nenhuma confirmação que tenha sido, né? Enfim, o Lula ia ser colocado como ministro, mas não pôde, porque o Gilmar Mendes não deixou. E aí, se o Gilmar Mendes não tivesse se metido na frente, será que as coisas não poderiam ter sido diferentes com o Lula ministro? Será que ele não teria estancado a sangria da Lava Jato com sua esperteza e malandragem? Essa é a questão que foi colocada para o Gilmar Mendes. Vamos ver como é que ele sai dessa. Saiu um livro agora chamado Operação Impeachment, do Fernando Limões, que ele diz que o bolsonarismo nasce no impeachment da presidente Dilma. E ele diz o seguinte, se Lula tivesse assumido o Ministério da Casa Civil, teria enfrentado esse impeachment, talvez o impeachment tivesse acontecido. Você se arrepende de ter dado a liminar? Não, eu me convenci naquele momento de que havia um desvio de finalidade. Até algo, daqui a pouco a gente até pode chamar as pessoas que estão por aí, a presidente Dilma, o Jorge Messias, que ficou conhecido como Messias e coisa do tipo. Ali, por exemplo, falando agora à distância, até me causa estranheza, por exemplo, que se o Lula já estava decidido a assumir a presidência, a Casa Civil, e não... por que não se deu posse a ele, simplesmente? Porque aquela conversa parece uma conversa cifrada, a conversa revelada, que depois o ministro Teori veio e considerou, inclusive, ilícita, né? Porque já teria ultrapassado o prazo para o tempo da interceptação, né? Tá aí, Gilmar Mendes, então, tentando reconhecer a culpa que ele tem nisso que já eu acho que para a geração do Max, a história da República, né? Para um velho que nem eu, parece que isso foi ontem, né? Então, é muito interessante falar com o Max porque tem esse choque geracional, assim, e isso impacta a maneira como a gente vê as coisas, né? Max, quero muito aproveitar essa tua visão, assim, né, cara? Porque você cresceu vendo esse processo político tomar forma, né? E aí, o seu despertar político ocorre no momento em que o Brasil passa por essa fase, né? Então, cara, eu só queria compreender isso, assim, como é que é o teu processo dentro disso? Você ouviu ali o Gilmar Mendes fazendo aquela observação. Queria que você também se dedicasse a esse pensamento, assim, poderia ser tudo diferente? Como, quando, em que momento? E aí? Cara, eu acho que toda essa questão de irem atrás do Lula é algo que tinha um significado, né? O Lula era um símbolo. Eles precisavam limpar a casa para receber o outro e tentar prejudicar a imagem do anterior. Então aí surge aí essa questão de querer prejudicar, perseguir, prender, o Lula tem que ser isso e aquilo. A minha visão disso foi, como eu falei, ao vivo, tipo assim, vendo, e foi junto com o meu florescimento político. Então você não tinha só que entender que o Lula estava sendo preso, estava querendo
estava tendo que entender por que o Lula estava sendo preso, quem eram os envolvidos nesse processo e quais eram os envolvidos em toda essa questão de buscar a imunidade do Lula, tentar aliviar para ele e tudo mais. Então foi uma parada super complexa, super rebuscada. Porque, tipo assim, você está no ensino médio, você está tentando sobreviver, você estava tentando lidar com as questões e você tinha que sentar e ler todas essas pautas. Então, o que eu vi em torno de mim, da minha geração que estava acompanhando comigo esse momento, é que a gente estava meio perdido. Tentando encontrar a questão, mas sabendo que o Lula sendo preso, algo ruim iria acontecer. E esse algo ruim anunciado era a figura do Bolsonaro. Então, toda essa questão foi muito sobreposta, sabe? Foi bizarro. Foi bizarro acompanhar isso tudo. A gente está recebendo uns comentários ali do pessoal da tua geração também, cara, e eu tô pontuando isso, né? O despertar político de vocês vem num momento que eu já identifiquei aqui com o Max em outro corte, como um momento de decadência mesmo do Brasil, né? Eu acho que a gente tem muitos fatores, muitos dados para afirmar isso e dizer que é mais do que a opinião da gente, né? Você tem um país que se desindustrializa, você tem um retrocesso em vários aspectos relacionados aos direitos humanos. O país se torna mais perigoso para jornalistas, para determinadas, se não todas, minorias nesse período, né? Você tem uma tragédia ambiental ainda em curso, porque o governo atual não conseguiu reverter. A verdade fundamental é essa, né? Então, é um período de decadência que me parece ainda não resolvido, né, cara? E eu tô recebendo esses comentários aqui, o pessoal parece que tem, ó lá, tô vendo a queda acontecer e tal. E, bicho, você sabe que para mim é diferente, para minha geração. A gente cresceu, Max, altamente colonizado, claro, né? Mas sendo levado a acreditar no estudo e na leitura do mundo, assim, de que era uma melhoria constante, de que ali era para o melhor, o Brasil tava ficando mais promissor. Você não faz ideia, eu não, tá? Que meu contexto social é mais parecido com o teu que daquelas pessoas com as quais eu estudei. E a universidade é foda, você chega lá, todo mundo tá diferente, né? Volta da balada de táxi, você volta pá, camelando a pé. Essa é a história. Entende? E eu vi essa galera se formar, todo mundo fazia um mochilão, brother. Um para Europa, o outro pá, já vai andar pela América Latina e tal. Então era uma geração que tinha mais que a tua, cara. Como é que é olhar para isso e perceber assim que pô, está se vivendo com menos, entendeu? Dá raiva do mundo que lhe foi legado. Cara, com certeza. A raiva é um sentimento que faz parte da nossa vivência, né? E a desigualdade deixa a gente raivoso. Porque a raiva, ela tá muito associada ao sentimento de injustiça também, sabe? Porque você vê as pessoas com tanto, você vê você com pouco, e você se pergunta do porquê disso, e você entende que isso é algo que não te pertence, que é algo estrutural, e que você não vai conseguir mudar isso por conta própria. E aí gera um sentimento de que você tem que se conformar com essa situação, e isso vai alimentando a raiva. No contexto de universidade federal, a gente percebe essas disparidades. Enquanto algumas pessoas estão tentando sobreviver, trabalhando, se virando no ensino público da universidade, tem pessoas que têm uma vida bom vivant, que são muito bem estabelecidos e têm o privilégio de poder sair do país e fazer um mochilão, seja lá para onde for. Então, a questão política dentro da universidade também reflete muito essa questão. Porque existem muitas pessoas que estão ali, estão muito bem engajadas politicamente, mas são um pouco cegas para esse contexto mais social dos estudantes que estão perto. Então gera raiva, sim. A gente vê toda essa questão da política, dava raiva também você acompanhar o que estava acontecendo na história e você não entender direito o que estava acontecendo, porque você não conseguia acompanhar as notícias, você não tinha um tempo para isso. Por mais que eu estivesse no ensino médio, eu também estava trabalhando. Então você ficava insatisfeito com a dificuldade da informação chegar até você. Porque eu percebo que na época, todo esse trâmite da condenação do Lula, do surgimento do Bolsonaro para a presidência, foi algo muito rebuscado e que não era exatamente acessível. E é nesses espaços que a fake news chega com mais força. E é por isso que gera esse sentimento de raiva.